E agora vamos a Fux. Olha, eu vou dizer uma coisa pra você, viu, Voibene, Arthur? Eu e o Fux, a gente sempre foi de enfermarias diferentes. É uma coisa impressionante. Desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia. A gente é de enfermaria. Olha, mas nunca ornou. Nunca ornou. Ele tem uns votos, né? E sim, ele não chega a ser um admirador do Reinaldo Azevedo, né? Desde o Infux e Trust, né? Que eu dei com exclusividade, lá da Vaza Jato, né? O Dallagnol dizendo, né? Nós confiamos no Fux e tal, tirando até uma onda com o ministro, né? Não dá. Né? Ministro que estendeu, por exemplo, auxílio moradia para todo mundo do Judiciário, do Ministério Público, custou 5 bilhões e ele não botava o troço para votar. A gente não combina. Não combina. O Fux é um dos ministros mais duros que tem no Supremo. É o segundo ministro que concede menos habeas corpus no Supremo. Teve uma vez lá um troço de um cara que tinha roubado um galo e uma galinha, que era para extinguir a pena, extinguir a ação penal. Falou, não, aí ele foi rigoroso, só depois que se votar o habeas corpus e tal. E o cara já tinha até devolvido o galho e a galinha. Ele é duro, é um homem duro. Mas às vezes o coração dele amolece. Ah, tá vendo? Quando você não concorda, você trata o ministro com desrespeito. Eu? Desrespeito? Zero. Crítica? Total. Considero o voto indecente, indecoroso, absurdo. Considero. Considero que é um voto que estimula as pessoas a atacar prédios públicos. Considero. Mas felizmente não triunfou. Que a Débora está condenada a 14 anos. Né? O texto aqui ainda não está atualizado, mas vocês vão saber atualizar. Né? Sim. Vamos lá, Fux. Pena diferente, vai. A primeira turma do Supremo Tribunal Federal formou maioria hoje pela condenação de Débora Rodrigues dos Santos, que participou dos atos golpistas e também foi flagrada pichando a frase "perdeu o mané" na estátua à Justiça, que fica em frente ao edifício do STF em Brasília, isso no 8 de janeiro. O julgamento foi retomado nesta sexta, após devolução de vista do ministro Luiz Fux. A ré responde por 5 crimes: tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, associação criminosa, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. Já há 5 votos pela condenação, houve divergência para o tempo de pena. Alexandre de Moraes, o relator, 14 anos de prisão, Flávio Dino, 14 anos, Luiz Fux condenar a 1 ano e 6 meses de prisão, Cristiano Zanin condenar a 11 anos de prisão e a Carmen Lúcia acompanhou. Lúcia agora, 14 querido, anos. também 14. Isso, tá? 14 anos. Isso. Ah, desculpa, eu não sabia que você já estava com a informação. Carmen Lúcia, também 14 anos, portanto triunfou o voto da Alexandre. Ela vai voltar para a cadeia, considerando o tempo que ela já cumpriu, acho eu, tá? Acho que não volta. Considerando o tempo que ela já cumpriu, né, mais as causas de remissão, né, ela deve ficar solta. Que, aliás, todos esses condenados 14, essa causa não existe, eu escrevi hoje. Isso é uma falácia. Isso é uma falácia. Já temos dito aqui frequentemente. Né? Mais de 75% ou fizeram acordo de não persecução penal, ou penas de 1 ano, menos de 1 ano. Mas o Fux resolveu inovar. Vamos lá, vai. Sim, para o ministro, a acusação não conseguiu comprovar de forma individualizada que a ré teria aderido às condutas de associação criminosa armada, de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou de golpe de Estado. Além disso, Fux afirmou o seguinte, que não há provas que pudessem lhe acarretar a condenação em concurso material por esses crimes, tampouco pelo crime de dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Mais Fux, vai.
Em outro trecho, Luiz Fux disse que Débora só permaneceu na parte externa da Praça dos Três Poderes, não tendo adentrado em nenhum dos prédios públicos. Diz o seguinte: o que se colhe dos autos é a prova única de que a ré esteve em Brasília na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro de 2023 e que confessadamente escreveu os dizeres "perdeu Mané" na estátua já referida. Não, primeiro, na verdade, ela esteve no QG. Acho que ele não teve muito tempo de ler os autos, né? Ela esteve no QG. E outra, a caracterização desses crimes, você tem que individualizar. Ela sabia muito bem o que ela estava fazendo ali, né? Ela pertencia a um contexto, ela estava junto com aquelas pessoas, aquilo tinha um propósito. Ela apagou mensagens. No dia em que Pichá, a estátua que representa o STF, participando de um ato que pede golpe de Estado, que resulta na depredação da sede dos três poderes, mereceu uma pena de 1 ano e meio, o que se tem é um convite para que as pessoas passem a atacar as instituições. O ministro, que me perdoe, é um voto irresponsável. É um voto irresponsável ditado por uma certa metafísica que passou a ver com essa história da anistia, da pressão, pressões de toda a natureza. Eu pergunto, isso é um voto? Sempre que você estiver votando alguma coisa dessa natureza, um voto importante como esse, é fundamental que você pense no país. Primeiro, a conduta individualizada, sim, como não? Aquela estátua ali era uma estátua qualquer, uma estátua besta? Viu uma estátua em algum lugar, vou lá pegar meu batom, vou escrever nela. É isso? Ou aquela estátua por metonímia era o próprio Supremo? Assim como a frase "perdeu Mané" era uma referência ao próprio Supremo. É no Brasil que se está pensando? O Zanin, embora tenha dado um voto com uma pena menor de 11 anos, disse: a autora era ciente de sua atuação em harmonia com os atos de outrem, numa concorrência de vontades bem caracterizada, pelo amor de Deus. Como não? Várias ao seu lado, conforme se vê nitidamente em fotos e vídeos, atuavam em concertação delitiva, invadindo e depredando prédios públicos com objetivo nuclear de derrubada de poder. Ou não? Ou ela não sabia, ou ela não viu? A adesão voluntária da autora a essas condutas, entendo, mostrou-se demonstrada nos autos. E ele só divergiu da pena. Insisto, um voto escandaloso. O Alexandre Voglio Bene. Alexandre Bentivogli. Oi. Arthur Couve. Pois não. Alguém que depredasse um prédio privado, assim, ministro Fux, se fosse parar no Supremo, o ministro Fux daria pena de 1 ano e meio? Duvido. Duvido. Quem não extingue ação penal, alegando questão técnica, para esperar primeiro a questão do habeas corpus, não sei o quê, para quem rouba a galinha, daria uma pena muito maior. Invadiu. O senhor teve que dormir no Supremo. O senhor teve que dormir no Supremo. Porque havia risco de invasão. Que força passou a atuar no seu voto? Força intelectual, eu digo. Não estou falando que o senhor se corrompeu de nenhuma maneira. Essa corrupção, como se fala habitualmente, de grana, não. Agora, corrupção do entendimento, essa há. Corrupção da vontade, corrosão da vontade, corrosão do princípio do direito, isso há. Isso há.
que aqueles atos tiveram consequência. O sujeito que acabou se matando porque queria explodir uma bomba no Supremo, aliás, não, ela não tem nada com isso, mas ela virou um símbolo para ele também, ele citava o caso. Ainda hoje a tensão existe. As ameaças aos ministros existem. O senhor está se deixando levar pela pressão de grupos organizados? O voto dele, quando se julgou a aceitação do primeiro lote de golpistas, e ele foi votar no caso do grupo a que pertence Bolsonaro, ele já começou com deambulações, Valeu Bene, agora faz parte do nosso vocabulário, Sim. deambular, não é? Sim. Ele já começou com deambulações teóricas impróprias para o momento. Tentativa de golpe, tentativa de rompimento do Estado de Direito, seriam crimes autônomos? O senhor acha que não? No Código Penal são. O senhor pode se candidatar, chegar lá e propor que não. Mas existe uma lei. Não? Ou não existe? Tentativa é crime. No Código Penal é. De novo, se candidata e diga que não. Aliás, na lei do impeachment também é, né? Nós temos existem crimes que a tentativa já caracteriza o crime. Não, senhora. Mas já estava com esses questionamentos. Aí puxou o caso da Débora, do nada, tendo votado com Alexandre na esmagadora maioria das vezes. Insisto, que elemento interrompeu essa trajetória a falta de uma palavra melhor, senhor, punitivista mesmo, que é o que o senhor se mostrou no caso da Lava Jato, por exemplo. Tanto é que tinha lá o Influx Trust. Sim, é verdade, o senhor não reconheceu, né, a suspeição do Collor em razão das relações juridicamente pornográficas que tinha com o Ministério Público. Eu falei Collor, do Moro, né? Do Moro? Isso. Moro, não Collor. O senhor não reconheceu a suspeição dele. É verdade. Agora aqui, 1 ano e meio, ninguém faça isso. Mas se alguém for depredar a casa do ministro, dá uma pena maior. Ou não? E tem de dar. Tem de ser muito dura. Muito dura. Como é que é? Então ela é só uma moça que pegou um batom e escreveu um troço qualquer numa estátua idiota. Com a devida vênia, senhor, seu voto não tem nada a ver com Débora. Eu acho que o senhor está votando no Bolsonaro, pensando. É o que eu acho. O senhor vê que eu não o acuso de crime nenhum, né? Só acho o seu voto um desastre. Um desastre irrelevante, porque o senhor perdeu feio. Mas, de qualquer modo, se torna herói de alguns. Destacando sempre, você que está ouvindo, que com pena de 14 anos, que foi o que triunfou, a Débora nem vai voltar para a cadeia. E outros que tiveram pena de 11, não sei o quê, com a progressão, vão estar na rua. Olha bem, o PL já tinha falado que queria a Débora candidata, né? Lembra disso? Sim. Se triunfasse a pena do Fux, ela poderia se candidatar.
O senhor pensou, ministro Fux, que coisa linda não seria? E acho que seria eleita. Hein, ministro Fux, que coisa linda não seria, né? Ela ser uma colega sua de poderes, não é? O senhor do Poder Judiciário, ela eleita deputada no Poder Legislativo. Quem sabe vocês se encontrassem eventualmente numa solenidade qualquer? Ocasião em que o senhor poderia dizer: como meu voto foi bem sucedido, cá está você representando o povo, depois de ter tentado depredar a sede dos três poderes, você se torna, neste momento, a encarnação de um dos poderes. Que momento lindo não seria? Eu insisto, o senhor já deu votos que eu considero vergonhosos outras vezes. Mas desta vez o senhor se excedeu, eu acho. Não é? Porque, enfim, triunfasse o voto dele, estava feito o convite. Olha, Beni, acordou de mau humor hoje, querido? Tá querendo quebrar alguma coisa? É. Faz o seguinte, vai lá quebrar o Supremo. O Fux segura a sua onda. Ah, não é só o Supremo não, quebra os três poderes já, vai. Pronto. O Fux vai dizer, tá tudo certo. Só não deixe pistas de que você combinou com alguém e tal. Vai ser a vontade de... me deu faniquito, vou lá e quebro. É chocante. Chocante. O Reinaldo, ele foi derrotado de uma maneira acachapante. Precisa passar essa carraspana? Precisa. Eu insisto. Eu não estou propondo que o ministro seja hostilizado, ninguém deve fazê-lo. O ministro do Supremo tem de ser respeitado. Em qualquer lugar. Coisa nenhuma natureza, não é para xingar, não é nada. Discorda do voto, faça como eu estou fazendo. Mas eu acho que tentativa não interessa o que o senhor acha, é o que está na lei. Eu acho que são crimes, não são crimes autônomos. Está na lei, sim. Para maiores divergências, renuncie ao Supremo e se candidate. E eu não votarei no senhor, evidentemente, primeiro porque no colégio eleitoral, o senhor é de Brasília, né? Mas ainda que eu pudesse. E eu realmente queria saber por que é que o seu coração, Senhor, que se mostrava tão duro como o coração do faraó, de repente ficou tão mole. Né? O senhor pode falar, que o faraó, o coração duro dele, ele se deu mal. Mas nesse caso o senhor não se daria, né? As instituições é que se dariam bem. Elas se dariam muito mal se o senhor triunfasse. Mas não triunfou agora e nem vai triunfar em relação ao Bolsonaro, porque eu já antevejo o seu voto. Hein? O Moraes reitera que Débora pediu o golpe no QG do Exército. Vamos lá, rapidinho. Após a manifestação do ministro Luiz Fux, Alexandre de Moraes fez um complemento do voto e reforçou que Débora Rodrigues esteve no QG do Exército pedindo intervenção militar, como você já lembrou. Além disso, o ministro lembrou que a ré apagou e ocultou provas de sua intensa participação nos atos golpistas. Em letras garrafais, Moraes destacou que esse caso não apresenta diferenças significativas em relação aos demais 470 réus julgados pelo Supremo Tribunal Federal. Isso. E vocês procurem, vocês vão ver, ele fez um levantamento das ações penais. Todas. O que de resto desmoraliza ainda mais o voto de Luiz Fux.
Não posso fazer nada, olha, Beni, tenho de falar tudo como Voltaire fazia, né? Com a graça de Deus que eu não tenho aquele nariz. Né? Mas eu sou alérgico, se ele não tinha alergia, valeria a pena. O placar do caso Débora é, obviamente, um mau sinal para Bolsonaro, né? É um mau sinal para Bolsonaro, porque, atenção, a pena mínima a que ela seria condenada ali, né? Porque o Alexandre, 14, Dino, 14, antes do voto da Carmen, Zanin, 11. Então, antes da Carmen votar, quando menos vai o Beni. Se os outros do 14 abrissem mão, você tinha 11. Pena abaixo de 11 não teria. Né? Aí vem a Carmen e diz, não, 14. E isso, ela sendo uma daquelas que participaram do troço lá. É claro que os bolsonaristas estão desesperados, porque a essa altura estão falando a pena do Bolsonaro vai ser muito maior, mas claro que vai ser muito maior. Muito maior. Né? Pelo topo dá quase 47 anos. Mas não vai ser pelo topo. E se Deus quiser, ele vai estar nos trinques para cumprir a pena.